lava a mão. Porque hoje a gente tem muito álcool fora, eu vou lá e passo álcool. Mas lavar a mão, Passa passar uma a aguinha mão. aqui, vai. Aí vai fuder minha água. Produção. Dali. Boa tarde, bom dia, boa noite. Mais uma vez, dependendo da hora. E estamos aqui começando a segunda temporada Iniciando a temporada 2 do Sem Jaleco. Sem Jaleco, Novidades por aí. Quem diria, hein? Quem diria. Chegamos na segunda temporada já, hein? Conseguimos. Temporadazinha. Quem pensou que a gente ia desistir rápido, né? E quem pensou, quem apostou, não aposte não, que o pessoal está sendo preso aí. Vamos só... Bem, estamos na segunda temporada do podcast Sem Jaleco e começamos com um entrevistado que vai gerar uma polêmicazinha também. Eu gosto da polêmica. Eu adoro. Eu adoro. Nosso entrevistado de hoje é candidato, já foi candidato a um cargo que eu prezo muito. Ele vai falar um pouquinho disso. Meu grande amigo aqui, Plínio. Plínio, é Plínio o quê mesmo? Plínio Albuquerque. Plínio Albuquerque, é isso aí. Se apresenta aí, Plínio. Você que é alvirrubro doente, vou fazer logo uma pergunta assim. Tô do lado de dois alvirrubros aqui. Tá Meu mesmo. Deus. Você ainda é pré-candidato a presidente do Náutico? Plínio Albuquerque. A gente nunca pode dizer que é candidato de nada, porque o candidato ele vem de um grupo. E isso precisa ficar muito claro, né? A gente brinca pra cá, pra lá, né? É como você falou, Felipe. Tá no sangue da gente, né? O bichinho picou. A gente quer ajudar quem a gente ama, né? A gente ama o clube, né? Eu me coloco no seu lugar também, a gente sofre uma coisinha. Sofre. Bastante. Eu diria que vocês sofrem bastante um pouquinho mais que eu. Produção, corta o microfone dele aí, pra quando ele ficar tirando onda. Bastante Eu não. posso tirar onda do... Pode, mas depois pode. E o bom, Eu tô brincando. e o bom do futebol. Eu tô brincando. O bom do futebol é isso, né? É a resenha. A resenha, eu acho sensacional. A resenha. Agora sim, com educação, com sem respeito. violência, sem violência. Isso é importante deixar Torcedor, claro. você que tá aí ouvindo, sem violência. A resenha que é o que mais importa. É verdade. Então, assim, a gente tem um grupo, né? Eu faço parte de um grupo. E esse grupo é quem diz. E política é muito momento. Demais. Política, e não só de futebol, mas política partidária e tal. É tudo muito o momento que você vive, que o grupo vive, que o clube está vivendo. Então as pessoas elas podem estar no momento adequado ou não. Ou tem um cara ali que está no grupo que está mais preparado, que está mais no momento, que está mais na pegada. Perfeito. Então em 2021 eu fui candidato. Então era o momento que o grupo me colocou ali. E a gente fez Como uma é que foi essa? A gente fez uma campanha muito como limpa. Eu não acompanho muito o Náutico, sendo bem honesto. Eu acompanho pouco Você o fica meu secando, clube. né? Nada. Assim, seca. O cara não tem como não dar Faz parte, nas faz câmeras, parte. Não tem como não dar uma secadinha, até porque... Eu não seco no esporte, não. Eu tenho dois Nada. times na minha vida, né? O Náutico e contra quem os- joga contra o esporte. Qualquer um que joga Mas isso é normal. Quem tá em cima tá sujeito a isso. O presidente, eu vou lhe chamar de presidente, porque eu só chamo você de presidente, você sabe Fique à disso. vontade. Presidente, me diga uma coisa. O que é que aconteceu mais uma vez? Nós tivemos. Quando muda a gestão, a gente fica com esperança, né? Eu confesso a vocês aí, eu não votei nessa gestão. Então Não eu tô. minta não, viu? Não minto, não. Não, eu fui contra totalmente. E você sabe por quê? Sim. Eu acho que quem não sabe, e para quem não sabe de verdade, esse cara aqui para mim era o candidato, foi tirado do processo de uma forma. Por amigos, inclusive, enfim, amigos, entre aspas. Me diga uma coisa, o que é que aconteceu aí do Clube Náutico Capibaribe ter feito uma campanha tão ruim, tão vergonhosa como esse ano? Eu tenho um ditado que eu carrego muito comigo. Tudo que começa errado, termina errado. Por Faz mais sentido. que a gente vá para a torcida, que a gente vá para a arquibancada e que a gente torça pelo nosso clube de coração, e eu fiz isso, eu acho que eu e toda a torcida, era muito nítido que ia dar errado, né? Tudo que aconteceu, todo o processo, eu conheço o Bruno Beck, eu conheço o presidente, ele é um cara de bem, né? Ele é um cara que tem uma vida íntegra, um cara que está tentando Quem fazer tá o seu de melhor. fora, Plínio, rapidinho, pensava que o Náutico era daqui de Pernambuco, financeiramente, parecia que era o time que estava mais organizado, né? Pagando as coisas em dia de fora, na minha visão de fora, né? E de repente o time, começa uma queda livre sem fim, né? O que aconteceu? O que você acha? Onde o clube está errando? Onde é que tá errando, exatamente? Isso é a dúvida. Na minha visão, é gestão, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Por exemplo, vocês são da área de saúde. Isso. Então eu costumo dizer o seguinte, o médico, ele passa 5, 6, 7 anos na faculdade, ele faz uma residência, né? Dependendo da residência, 3 anos, 5 anos, e ele se prepara
para realizar uma cirurgia. Eu não sou médico. Eu não posso chegar agora e realizar um procedimento cirúrgico numa pessoa, num paciente. Que eu não estudei para isso. Eu enxergo empresa do mesmo modo. Eu tenho meus negócios, então eu mexo com o ramo de food, né, de alimentação, estética e beleza, ramo da saúde também. Nós temos na família empresa de material hospitalar. Top. Então eu entendo que eu estudei para isso. Eu fiz estágios e passei anos em multinacionais me preparando para isso, até chegar ao ponto de dizer assim, vamos abrir um negócio. Eu entendo que clube de futebol, eu enxergo ele como empresa. Então é muito complexo gestores que não gerem grandes valores. Quando eu falo grandes valores, a gente precisa entender as entrelinhas do futebol. Um clube que está numa Série C, ele fatura algo em média de 25 milhões de reais por ano, né? Então, vai dar ali um pouco mais de 2 milhões de reais por mês. Então, imagina alguém que nunca geriu um negócio, nunca faturou, vamos falar assim, 2, 3, 4 milhões por mês, sentar na cadeira de um presidente. É complexo isso aí. É um faturamento, inclusive, maior do que, às vezes, até algumas prefeituras do interior. Perfeitamente. Entendeu? É um faturamento alto. E assim, trazendo para a política pública, o pensamento ele é o mesmo. Sim. Você pega um cara ali que não era do meio de gestão, não sabe gerir. Quando eu digo gerir, é gerir a receita, seja do município, seja de um clube, de uma empresa. Nunca passou por essa experiência. E você põe ele na cadeira de prefeito. Sim. Como é que ele vai gerir algo? Como é que vai ter sucesso? Algo que ele nunca fez antes. É uma aposta muito alta. Só se ele tiver um time, né? Talvez, tô dando um... Mesmo assim, Rafael, mesmo assim... Como presidente, que vai botando os ministros... Eu entendo não é isso. assim, não? Eu não enxergo dessa forma, porque é o seguinte, até para gerir um time, quando você fala um time é de profissionais, Sim, de profissionais, ministros, de secretários, né? De diretores, né? Vamos trazer para um clube de futebol. Até para gerir, a gente está gerindo pessoas. Então, gerir pessoas, você precisa ser preparado para isso. Com certeza. Saber comandar. Saber comandar. Então, assim, eu acho que faltou comando. Eu entendo que faltou comando. Eu entendo e respeito o perfil do presidente, porque eu respeito o individualismo da pessoa. Sim. O presidente atual do Náutico, ele tem um perfil, assim como o presidente do Sport tem outro perfil, o presidente do Santa Cruz tem outro perfil. Eu acho que gerir futebol, você precisa ter comando. Então, assim, eu sou muito... E vamos pra polêmica, né? Então, Sim. eu gosto da polêmica também. Quando Vamos você falou, embora. eu gosto de polêmica, eu também gosto. Eu sou muito um cara do tradicionalismo. Então, eu gosto muito da gestão do cara que tem comando, do cara que tem Me pulso. diz uma coisa, Plínio, pra quem tá de fora também. Minha pergunta é, eu sou muito out do futebol, assim, dessa parte interna. Nem jogar lá bola dentro. sabe direito. Não, jogar bola eu faço minha gracinha e como torcedor eu sou bom também, mas lá dentro eu não entendo. A minha pergunta é, você acha que o presidente, certo? Que eu tô falando pelo meu time, que eu acho que falta isso no esporte. Não tem que também ser mais da bola, do mundo da bola, entender do futebol, da maloqueiragem do futebol, que eu acho que falta muito. Eu acho que tem que ter uma mistura de gestão. Tudo isso que você falou, eu acho que isso aí é meio que básico. Tem que ter, senão nem vai. Mas o cara não tem que estar no tete-a-tete ali com o jogador, entender desse mundo, saber falar a linguagem deles. Eu tô falando de vestiário agora, que eu acho que é o que falta no esporte hoje. A minha opinião, de fora. Não sei o que você acha também. Antes de você responder, Plínio, assim, era exatamente o que eu queria perguntar, assim, alguns dirigentes, exemplo, tá? Como a gente já viu, o próprio Almir Lacerda, o próprio Eurico Miranda, como torcedor. Né? Algum Josemir Corrêa, do Náutico, o falecido Josemir Corrêa. Enfim, dirigentes que erraram e acertaram, mas assim, davam a cara a tapa. Isso. É mais ou menos isso. E sabia a vida de cada jogador. Sabia o que o cara fazia, o que o cara tava fazendo na rua, o que o cara não fazia, maluco. Sabia de tudo. Ele tinha que gerir essa parte daí também. Família, se o cara, né? Tem que montar um time pensando em tudo isso, pô. Vamos lá. Perfeitamente. Vamos lá, futebol, ele é um negócio extremamente lucrativo, extremamente move receitas milionárias. Então você precisa... eu vou discordar um pouquinho de vocês em alguns pontos. Por exemplo, eu entendo que é importante que o presidente atual, ele saiba do mundo da bola, né? Sei lá, o cara até ele próprio tenha sido atleta ou atleta escolar. Você já assista bem futebol, peladeiro, né? maloqueiro, da bola, como você falou. Eu acho que esse termo da bola é importante. Mas vai fazer a diferença total? Não. Porque a cadeira de presidente ela é uma cadeira diferente, ela é uma cadeira de gestão.
Você pode ter um diretor de futebol que seja da bola. Massa, isso aí. E Isso é o que eu esse quero entender. cara lidere o vestiário, Massa, pronto. saiba o momento de Já me entrar, respondeu. de sair, saiba o momento de dar espaço pro treinador, tipo assim, aqui não é momento pra mim, pra diretor. Eu posso vir aqui, apertar a mão de um, apertar a mão de outro, desejar um bom jogo, desejar Que né, esse pode boa até ser sorte. pago, né? Esse cara pode até ser pago Não, ou profissional, o cara é profissional. Hoje não cabe mais o amadorismo Não cabe. dentro nem das empresas, Sim. nem das prefeituras, muito menos dentro do futebol, que é um mercado milionário. Então a gente está falando de valores altíssimos, de milhões. E que dê a cara a tapa, né, Plínio? Porque às vezes o torcedor, eu falo como torcedor, às vezes numa derrota, a gente quer ouvir, não só o técnico dizer, perdemos porque, enfim. Aí é comando. Então, Aí vem de presidente, né? precisa Ou de ter alguém pra presidente, criar- ou de um diretor que esteja mais à frente do processo. É importante o comando, e aí é perfil. Nós somos forjados para fazer algo. Sim. Tanto na família, desde a de criança, adolescente com nossos pais, como na vida. A vida ela é dura. Para mim foi dura, mas eu aprendi muito com a vida. Então a forjada que houve na minha vida, no meu caráter, na minha personalidade, foi uma A gente aprende forjada, muito na derrota, foi né? uma forjada de comando. Foi uma forjada de comando. Então não é à toa que eu lidero algumas empresas, alguns negócios com pulso firme. Mas ao mesmo tempo que eu tenho um pulso firme, eu tenho um braço amigo. Eu sei a hora de chegar junto para parabenizar, mas é a hora de chegar junto para Tu foi do exército, foi? Braço forte, braço mão forte, amiga. é. braço forte meu amigo, né? É do exército. Só faltou isso aí na minha vida. Ô, Plínio, me conta aí, tirando um pouco do futebol, você tem, o que você, quais são as suas empresas, assim, quais são você falou de alguns ramos, mas exatamente, o que você é meu amigo, eu sei que você tem, mas Rafa, por exemplo, não Mas eu não conhece, sei, o exatamente. público talvez não conheça, Eu quero o que saber você faz também. da vida aí, vai, me conta aí um pouquinho. Eu tive eu não digo sorte, né? Eu fui abençoado por Deus por caminhar por algumas multinacionais. Eu sou um vendedor, vamos dizer assim, né? Eu sou um cara de vendas, eu sou um cara de Um relacionamento empreendedor nato. um empreendedor. E o empreendedorismo está na veia desde muito jovem. Eu tenho uma historinha para contar que aí é legal para contar aqui pro pessoal. É o seguinte, que aí eu sempre estudei nas melhores escolas. Graças a Deus, eu tive, assim, meu pai... Estudação, né? Por sinal. Eu estudei sempre em Marista. Eu sempre estudei em São Luís, Recife, Marista de Natal, Marista de Belém. Morou em Natal também, foi? Morei em Natal, morei em Belém. Menino de prédio, né? Menino de prédio. Menino de E prédio. aí, Criado por vô, né? eu sempre joguei, inclusive, fui bolsista, né? Sério? Eu nunca paguei escola. Eu fui Por quê? pagar a escola. Craque de Atleta? bola, né? Tu era craque. Craque de bola. Eu não era craque, vamos lá, eu não era craque. Jogou comigo. Eu mas- era pivô, como Sim. você. Nos bastidores, eu conto. Conta. Pode contar. Nos bastidores, ele tá dizendo que tu não era essas coisas. Não. Eu era, vamos dizer assim, aquele atleta aplicado. Tô brincando, ele falou bem, tô tirando. Não, eu não era craque, não. Eu tenho consciência disso. Mas não, fala um pouquinho. Eu gosto de falar de mim. Você Não, mas você aí eu já posso achava falar. que eu jogava bola. Você- Felipe é bola. Eu sou bola, pô. Felipe é Eu bola. digo sempre. Felipe é eu bola. conheço, Felipe eu é bola. E assim, a gente já tá, né, Felipe? Já tá, Uma é, idade uma mais, idadezinha. mais avançada. E quando a gente pega os jovenzinhos, Ô, a gente brinca. A gente Velho, sabe, vamos toque dizer, e sai, né? vamos Toque dizer e sai. assim, a gente sabe o melhor posicionamento. É. Hoje tem pelada, viu? Quem quiser ver lá no Center Sul, eu tô Center lá, Sul, né? só dando show. Então, assim, o cara que tá mais velho, cara, eu lembro muito de Romário, né? Eles de Romário, cara. Romário dava dois totoques na bola, então ele sabia onde ele se posicionava na pequena área. E outra, Romário era matador. Isso. Então eu não era craque. Eu era aquele atleta aplicado, fisicamente bem. Esforçado, nunca bebi. Então, Sim. assim, isso sempre me ajudou muito, nunca fui da Ajuda, farra. ajuda bastante. Eu sou cristão, então venho de uma família cristã, então sempre fui aplicado, dedicado. E eu era bolsista, então eu era muito cobrado. Massa, velho. Eu era cobrado, né? Tipo assim, quando eu digo cobrado, né? É. Meu treinador sabia que eu era bolsista, né? Porque ele tem que pedir a bolsa para a diretoria. Sim. Então eu era bolsista, então tinha, vamos dizer assim, que treinar um pouco mais do que os outros que pagavam a escola. Então eu nunca paguei escola. Então eu fui do mundo da bola, fui maloqueiro, sempre fui líder, sempre fui capitão, por onde eu passei, sempre fui capitão. Então, até pela minha postura de liderança, de dizer, porra, tem um jogo hoje, pô, tu farrou ontem, caramba. Entendi. Que é isso, meu irmão? Tu tá Não, aqui é. com cara de Ricardinho bêbado. do Corinthians. Ricardinho do Corinthians. Eu sempre fui líder, velho. Eu nunca bebi, nunca farrei, sempre dormi cedo, então sempre fui aplicado. Então, isso circulou, esse processo, né? Sim. Saindo do mundo escolar, eu fiz administração, então sou administrador. Aqui já em Recife também. Já em Recife, então terminei meu estudo no Contato. Aí terceiro ano, aí já era... Contato, foi? Foi no Contato. Contato zona o quê? Zona Sul? Zona Norte, centro. Hein? Contato cedo. Contato Centro. Rapaz, Finado Contato Centro. Tu tava no Contato Contato Center. Centro. Maloqueiro Turma, mesmo. Maloqueiro, tem a turma- maloqueiro. tem a Muita turma- gente interior, né? Turma Estudava da no resenha. Contato. Ali é turma da resenha. Contato, tem uma história engraçada. Contato eram 10 terceiros anos.
Eita. 10 terceiros anos na minha época, né? Sim. Cada um com 100 alunos. Tu tá com quantos anos, Plínio? Só pra Eu tenho 39. Tu é mais novo. Tá que eu. novinho, viu? 39. Tá estragado, mas tá novinho. É, Mas ele, a vida mas estraga. mas ele botou os dentinhos ali que eu tô. Tá, os dentinhos, a gente é Dente dentista, eu ó, conheço. pianista. Produção, foca aqui, ó, foca Dá uma aqui. foca aí. Os Foca dentinhos. aqui, dentinho. Segundo um amigo meu, esse foco. que ele vai ver o programa, é o famoso chapa de cavalo. Chapa de cavalo. É. O nosso prêmio tá show de Dentinho bola. Ficou em massa. primeira, viu? E aí, assim. Pena que não foi comigo, né? Mas conta, eu quero aquela história que você disse que você ia contar. E aí, né? eu com 17 anos, terminei o terceiro ano no contato. Ah, Aí tinha a namorada, né? Que é a mãe da minha primeira filha, ah, Dona Juliana. E aí, Dona Juliana namorando comigo, né? Dona Juliana num nível. Já o pai, um executivo de grandes empresas e tal. sim. E Plínio ali na relação, né? Aquele Pô, cara iniciando a Rapaz, vida. o cara investe na filha, né? Tão direitinho. Aí vem um cabo desse. Pelado. Mas vai, siga. E aí, o que aconteceu? A gente foi passar férias em Porto de Galinhas, né? Os amigos e tal, aí eu namorava com ela, aí a irmã dela, o namorado. Sogrão pagando tudo. Não, nada disso. Nada Pagou disso. Não, sempre foi Que isso. isso? né? É. Eu sempre honrei. Felipe sempre já honrei. quer. Pagando por nada. Sogrão pagando a parte dela. Ah, certo. E aí, a gente lá, e aí eu disse, né? Aperto grande, né? Aí eu disse, É. rapaz, vou pra Porto de Galinhas. Já Sim. paguei a casa. Sim. Eram 18 pessoas na casa. Inclusive o irmão dela, tal, o cunhado, né? A galera todinha, um bocado de amigo. Paguei a casa. Paguei a cota da feira, né? Sim. Mensal. Eu disse, não, tenho comida e tenho casa. Salsichinha, essas Salsichinha, coisas. macarrão, miojo, Da época do pão A e gente sabe ovo. bem como é isso, época né? de estudante, né? Tu não sabe, não. Deixa Eu de ser sei, safado. eu sei sim, Safado. eu sei sim. Aí o que aconteceu? Passei muito Eu disse, por isso. rapaz, eu tenho que gerar alguma receita disso aí. Então, assim, falando até para os jovens, né? Eu acho que hoje, nossa geração, acho que é uma geração que ainda pegou um pouco disso, Sim, dessa garra. sim, E aí eu acho que até esse programa, Felipe e Rafael, eu acho que serve muito para incentivar o jovem. sim. Né? O jovem de hoje, ele precisa entender que ele precisa de ousadia e coragem. Ele precisa de luta, ele precisa entender que nada vem fácil. Sim. E a gente, da geração da gente, ouvia muito isso dos nossos pais. Né? Era Tá demais. pensando que dinheiro dá em árvore? Isso, Tá isso. pensando que a vida é fácil? Dinheiro Tem que não- estudar, não se desaforo, dedicar. dinheiro não se desaforo. Então, eu acho que isso, o jovem de hoje, ele falta um pouco disso. Sim. E aí, voltando pra história, eu cheguei pro meu pai e disse, pai, o senhor tem alguma grana aí pra eu passar o mês lá em Porto, de Galinhas? E aí ele disse, meu filho, eu tenho R$100. Meu pai também tava apertado na Sim. época, né? Disse, ó, eu tenho R$100. Eu disse, tá bom. Disse, pai, eu vou fazer o seguinte, eu tô indo já no dia 1, né? Com a namorada, com os amigos e tal. Me faça uma gentileza, dia 1 é feriado, né? No dia 2, né, de janeiro, por favor, compre lá o que der de cerveja desses R$100 e leve pra mim lá em Porto de Galinhas, na casa que eu vou estar. Ele disse, beleza. Ele levou. E leva aquele isopor grande também. Sim. Levou o isopor, levou a cerveja. Gelinho. Aí o gelinho tinha a colônia dos pescadores lá em Porto. Sim. Sim. Aí eu, Gelo escama, mais baratinho. gelo escama, enchia o isopor, cerveja lá, de tarde. Nessa época tu já tava bebendo um pouquinho, então, né? Eu nunca bebi, não. Ah, era pros outros Nunca mesmo. bebi, pros outros, pra Era vender, bebida pra pra- fazer receita. Ah, Porque tá, o que acontece? entendi. O jovem de Porto, a gente sabe disso, na Sim, época, tu botava lá Porto pra de Galinhas vender. evoluiu muito. Sim. Essa é a verdade. É. Né? A Mudou região, muito. a região Mudou bastante. de Porto, né? Da Da nossa Mandaré. época, Da juventude. mudou muito. Mudou Eu tô totalmente. falando de, eu tenho 39, eu tô falando de 21 anos atrás, Não, 22 anos era atrás. Eu tenho outro 17. Porto, outro Porto de Galinha. Eu tinha 17 anos, estou falando de 22 anos atrás. Sim. Então, Porto de Galinhas, o centro ali de Porto era O outra. pessoal ia pra lá, pro centro. Hoje em Ia dia pro não vai. centro. A gente Hoje é passava mais o turístico, dia né? lá no centro. Hoje você fica nos... Hoje é mais turístico. Então, assim, Nos aí eu fui resorts. para Porto, Sim, o meu pai levou o isopor, levou a cerveja, né? Skol. sim. Não existe, na época, ó, 22 anos Não atrás, tinha não, nem escolotão. Ah, a escola desse Não tinha nem redondo, escolotão nessa não época. tinha Heineken e Budweiser, não. Olha na o época. mechan aí de Naquela graça. época, mas- não. Pois é. E aí, chegou lá de tarde, eu ia na colônia dos pescadores, É. aí eu disse, rapaz, tá tudo certo, só faltou uma coisa. O quê? Como é que eu vou carregar esse isopor até a praça? Sim. A casa era perto, ali no, É no aquele do isopor do lado tamanho dessa mesa aqui, né? do isopor grandão e tal, né? Aí a casa era perto do Banco do Brasil ali. Sim, Sei cedo demais demais. onde é que é. Aí eu disse, rapaz, como é que eu vou levar pro centro? Relativamente perto, mas Sim. Mas Pesado. pesado, lógico. graças a Deus é tão bom como empreendedor que tinha um carro de mão velho no fundo da casa. É ele Aí mesmo. carrinho de mão, colônia dos pescadores, gelinho à tarde, colocava cada latinha ali com amor. Uhum. 7 horas da noite, lá ia Pular. eu para o centro, no carrinho de mão empurrando, com 17 anos. Sim. Retado. Então, assim, meu irmão, o cara não pode ter vergonha disso. O cara Não, tem que não, trabalhar, não. o cara tem que ralar, Claro. o cara tem que entender que dinheiro não dá em árvore. E aí o que acontece? Para completar a vergonha, vamos dizer assim, que eu não tinha, Sim.
Lá vai o carro de mão e a roda, pô. Aí passa alguém. Meu irmão, todo mundo olhando pra mim e tal. Aí eu, de boa lá. De verdade, comecei com R$100, trabalhei 20 dias, trabalhei 3 semanas do mês de janeiro. Todo dia de noite eu ia lá vender cerveja. Todo dia de noite eu ia lá vender cerveja. Como eu tava com a namorada na época, né? Jovenzão lá e tal. Chegou na última semana, eu disse, não, vou parar. Já apurei. Não, vamos lá, Garantiu vamos mesmo. lá o apurado. Ah. R$3.000. Poxa, isso há 3 anos 3 atrás? mil? Ou há 21 anos atrás? 22 anos atrás. Tinha Downtown já na época? No Downtown Tinha ali... não, pô. Eu acho que era Murumuru, alguma coisa desse tipo, ali do lado esquerdo. Então, assim, mas a galera ficava na rua. Aham. Então, assim, vendendo cervejinha. apurei 3 mil em 3 semanas. Foi. Finalizei a semana, Com né? R$100, né? Com 100. O negócio é com 100... Iniciei o comércio com R$100. Hoje já seria bom, tu imagina 21 anos atrás. R$3.000, pô, na época, o cara com 17 anos. 3 pila lá, hein? E aí, assim, esse é o grande segredo. Então, assim, eu sempre tive empreendedorismo na veia. Então, assim, depois disso, eu caminhei para a faculdade, sempre com muita luta, com muita ralação, nunca tive moleza na minha vida. Iniciei em grandes empresas, então passei por Nestlé, Kimberly-Clark, empresas americanas, passei por grandes empresas. Depois disso, fui para a área de medicamento, né? Fui para a área de indústria farmacêutica. Então, fui aquele propagandista lá, que fica com a pastinha. Segundo que senta nessa mesa aí, que é bom, que é bom. Fui propagandista por alguns anos, aí fui sendo promovido, então fui aprendendo muito com cada gestor, com cada chefe que eu tinha, com cada líder que eu tinha. Sim. E aí aprendi até o ponto da gente, meu pai recebeu uma herança, né, dos meus avós que faleceram, e aí meu pai chegou em casa no belo dia e disse assim, ó, eu tenho aqui um valor. Sim. Vamos dizer assim, era em torno de R$500 mil. Certo. 400 e poucos mil, alguma coisa desse tipo. Ó, tenho aqui esse valor, ou eu compro uma casa. Tu tem irmão, John? Tenho 2 irmãos. Já tá fazendo calculando, né? Não, Essa cabecinha aqui fica eu tô calculando vendo aqui. o que cada um... Normalmente essas heranças... Não, eu era o mais velho, eu sou mais velho, eu sou o irmão mais velho, eu tenho 39, eu tenho um irmão de uns 33, e eu tenho uma irmã que, né, doutora Vitória, tá se formando no final do ano aí, em medicina, então, novembro... Manda o currículo aí que a gente pode encaixar. Novembro, uma médica da família, doutora Vitória. Então, Aí me conta, aí você recebe... Aí meu pai chegou e disse assim, ó, tem aqui essa grana. Ou eu compro um apartamento, porque vendeu tudo do meu avô e da minha avó, né? Sim. E assim, a gente vinha de ralação, nunca teve moleza, não. E aí, ou eu compro isso, ou a gente abre um negócio. Aí a gente abre um negócio. Chegou lógico. a Vamos A gente multiplicar, abre um né, negócio. papai? Já tinha know-how, já tinha conhecimento, grandes empresas. E aí entra aquilo que a gente vinha conversando minutos atrás, que é a coisa do... Como é que o cara pode sentar numa cadeira de liderança quando ele já passou por uma estrada, quando ele já percorreu uma grande estrada? Sim. Ou se preparou estudando. Ou se preparou estudando. Mas eu acho que o praticar é muito importante, lógico. Felipe. O estudar é importante, né? Vamos trazer para o médico. Sim. Vamos trazer para a área de Sim, vocês, claro. para odonto. O cara estudou, mas ele só vai saber o que é fazer uma cirurgia ortodôntica Na prática, né? na prática, cara. Na prática. E aí tu... Aí abrimos, aí Abriu iniciamos. o quê? Era o quê? Abrimos a primeira empresa nossa, que foi de material hospitalar. Que tem até hoje. Que tem até hoje. Porque você já tinha uma Porque eu já certa vinha dessa know-how. parte médica de hospitais. Que E aí massa. iniciamos esse negócio, né? Nossa empresa, nosso grupo de empresas hoje iniciou lá atrás. A gente está com 12 anos. Sim. Coisa 12 boa. anos de negócios. Passou dos primeiros 5, meu amigo. Não, graças a Deus. A gente tá bem. Só tenho gratidão a Deus, gratidão à minha família. Teu pai é vivo ainda, né? Vivo, meu pai é Trabalha jovem, com pô. você. Trabalha com a gente. Meu pai tem 62 anos, eu Que acho. massa, velho. E aí trabalhei, meu pai e meu irmão, né? Minha irmã preferiu estudar, né? Medicina. E a gente continuou no empreendedorismo. Então hoje a gente já mexe com a parte de material hospitalar, com empresa de saúde, né? Nessa parte de saúde, a gente tem empresa. Até salão de beleza tu já colocou. Não, eu tenho essa parte de estética, barbearia, produtos para estética, beleza. A gente também trabalha com isso. Trabalha com alimentação também, a gente tem Tu tem restaurante. até, inclusive, só te interrompendo, produção, tu trabalhou até com carinha aqui, ó. Tu bota o vídeo um vídeo aqui, tem um recadinho pra você. Tem um recadinho. Pra lembrar de um dos seus empreendimentos. Você tem um empreendimento, Tá. então mais um Rapaz, aqui. foram muitos já. Nem sabendo desse vídeo. Tu nem sabe, porque eu faço tudo aqui escondido. Você faz Eu e a produção, a gente resolve tudo. A vida do empreendedorismo Aqui, é. olha quem é esse rapaz. Fala, meus amigos do Sem Jaleco Podcast. Prazer estar falando com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Nelson. Sou amigo dessas feras que estão aí. Que bom estar vindo aqui hoje para falar com vocês sobre esse meu grande amigo Plínio. Plínio é um cara sensacional. Tive o prazer de conhecer ele em 2021. E aí, logo, não só a gente começou a ter uma amizade muito forte, como começamos a ter parceria profissional também. Chegamos a fundar uma empresa
Criamos uma marca de suplemento alimentar, idealizamos isso aí, construímos toda a operação, tocamos essa operação por 2 anos, até que eu vim morar aqui nos Estados Unidos. Hoje eu moro aqui nos Estados Unidos, em Atlanta, né? E mesmo assim, desde lá a gente nunca perdeu esse contato, nunca perdeu essa amizade. E é muito bom vocês estarem recebendo aí um cara dessa envergadura, com tanta bagagem, com tanta experiência pessoal e profissional. Um abraço forte para vocês. E quem sabe, logo mais, sou eu aí sentado à mesa com vocês. Abraço forte. Esse é gente boa O demais. Nelsinho é o cara do bem. O Nelsinho... Foi através dele que a gente se conheceu. Foi isso. Nelsinho, pô, ficou sem palavras, velho. Nelsinho é um cara do bem, um cara nessa mesma categoria, assim, um cara empreendedor, tanto que ele tá lá nos Estados Unidos empreendendo. E grande abraço aí, Nelsinho. Você vai ver o programa com certeza. Te amo, irmão. Te amo em Cristo Jesus. E tu é um cara assim que eu quero carregar a tua amizade pro resto da minha vida. Nelsinho, a gente fez negócio junto, a gente faz negócio junto, na verdade, ainda. Nelsinho é meu sócio, Nelsinho é um cara que toca algumas operações pra gente. E a gente conversa muito de lançar alguns empreendimentos também lá nos Estados Unidos, né? A gente tá muito perto disso acontecer. Chame a gente. Não esqueça Inclusive, não. Não vamos esqueça de falar, nós, não. até para o pessoal aqui, vamos aqui pela câmera, viu, produção? Vai ter um curso agora, eles vão fazer, ele até ficou de me mandar, eu vou até cobrar você, não, assim, manda aí que a gente vai divulgar aqui. Vai ter um evento aqui, para você aqui de Pernambuco, aqui do Recife, para quem quiser investir nos Estados Unidos, eu estava falando isso para você, quem tiver, vai ter investimento para quem tem grana, tem investimento para quem não tem muita grana, tem investimento para quem quer morar lá, enfim. Vão acompanhar, depois a gente vai divulgar. Nelson é um cara que está mexendo também com isso, né? Ajudando pessoas a entender como é que você pode chegar nos Estados Unidos e empreender. Isso é importante demais, porque assim, a gente precisa de instrução, né? A ignorância... Também tem muita gente que não fala a realidade para as pessoas que moram no Brasil. É na terra do vendem sonhos, né? vendem muitos sonhos, que nem sempre é tão fácil, né? Isso. Então é bom um cara pé no chão que explica a verdade. Rafa, nada é fácil, cara. Nada é fácil. Na minha vida, nada é fácil. Eu costumo dizer o seguinte, quem ganha muito dinheiro e quem tem, infelizmente, no nosso país são os políticos, né? Os senadores, deputados, esses caras que são os caras que ganham muito dinheiro, né? E assim, de uma forma que eu não gostaria de ganhar. Então tudo na minha vida foi muito suado, tudo na minha vida foi muito... Pessoal, inclusive da Polícia Federal tá batendo na porta aí, mas para guardar depois... Não, Polícia Federal, eu não tenho problema nenhum com a Polícia Federal, graças a Deus. Não, porque você falar, você não... Aqui tá... O nosso problema agora é com o Alexandre Moraes, né? Problema Xandão, coração pra você. Tamo junto sempre. Estamos juntos. A aqui, gente só tá... Ninguém tá usando é só uma mera opinião. É outro Alexandre de outro Supremo Tribunal Ninguém Federal. usa o X aqui. Ninguém usa Twitter, X. É isso aí. E aí, assim, tudo na minha vida foi muita luta, muita relação. Me orgulho muito disso. Passo isso pros meus filhos. Minha filha mais velha tem 19 anos. E já tá trabalhando comigo, assim, já tá, de fato, entendendo o que é negócio, o que é empresa, quais são as dificuldades do dia a dia, o que é que ela pode enfrentar de desafio. Por quê? Cara, de verdade, a gente prepara os nossos filhos para o mundo, para a vida, para enfrentar a vida com coragem. Na minha vida, eu entendo que a gente precisa ter coragem. Eu não tenho medo de nada. E eu acho que essa coragem, essa intrepidez, essa ousadia, eu tento passar, logicamente que cada um tem sua personalidade, mas eu tento passar isso para os meus filhos. Então, minha filha já está trabalhando comigo, né, nos negócios, já, assim, a gente já circula em alguns negócios meus. Alvirrubra também. Alvirrubra de leve. Essa geração de hoje em dia é mais... Tá diferente, Rapaz, né? porque tu não conhece meu filho. Isso é mais... Filhinho é mais alvirrubro do que bicho. Não, Luísa é de leve. Mas assim, eu sei que o coração dela, o namorado dela é rubro-negro. Tu deixou, cara. Deixei porque é o menino do bem. Você é muito democrático, viu? Eu sou democrático. E ele é do bem. Democracia não existe lá. Josué é um cara do bem. A maioria dos rubro-negros são do bem. Rapaz, há controvérsias. Muitas controvérsias, né? Há controvérsias. Mas Josué é um cara que foge à regra. Josué é um cara do bem. Manda um beijo pra Josué. Josué, grande abraço. Como é que o sogro manda abraço? Sogrão aqui. O mundo girou, o mundo mudou. O mundo gira, cara. Capotou, cara. Não, a gente precisa ter Para que eu quero descer, pô. Eu prefiro eles pertinho de mim. Muito melhor. Eles, assim, sendo orientados, né? Você sabe que eu tenho uma filha agora, que ela tem 6 meses. Ela já é prometida a Jesus, então, assim, é a minha freirinha, né? 6 meses. Ela tem, o nome dela é Marina, um beijo, meu amor. Agora vai ser freirinha, Marina vai ser... Já tá certo. Já vai pro convento. O nome dela vai ser, aos 15 anos, vai mudar, vai ser Carmelita dos Pés Descalços, que ela vai estar lá no convento. Esse filho. Então, graças a Deus, eu não vou ter esse problema com o genro.
Eu não vou mandar pra nenhum genro. Rapaz, vou lhe dizer, o mundo hoje tá tão assim que é melhor ter genro. Eu acho também. É Eu melhor, também, eu tô é assim, melhor ter brincando. genro. Vai que ela vira fluida e nada contra, né? Nada Cuidado, contra. cuidado, Não, cuidado. nada contra, nada Não, contra. não, Porque nada Rafa contra. fica se esfregando aqui, Não, ele não, gosta não. desse Rapaz, negócio. eu vi os programas Tu viu? anteriores. De É um roça-roça de porque perna Eu vou aí mostrar grande, aqui, né? produção, dá licença, eu vou mostrar aqui. A cadeira gente usa nova, cadeira pra cadeira parar. Não ficar ó, mexendo, então, pra Rafael não ficar naquela história de ficar roçando. Naquele roça-roça. Ele Foi de fica, propósito. Ele fica no Rafael gosta. Agora- Rubro-negro, né, Felipe? É, Rubro-negro. Não fale isso, não. me diz uma coisa, Rubro-negro. Plínio. Ou você... Aqui é a polêmica, o importante é a Aqui polêmica. aqui. Agora, você que tem essa veia de liderança, me diga uma coisa. Você, hoje, vendo como estamos, assim, né? A questão de líderes, dos novos líderes mundiais, você acha que falta novos líderes, faltam novas ideias? O que é que hoje você não consegue enxergar, tanto na política, quanto nos clubes? Assim, qual é o teu medo em relação ao futuro dos nossos líderes, digamos assim? A gente vem passando por um momento sem politizar, mas já politizando. A gente acabou de brincar aqui, né, com o Xandão e tal. Claro. Então, assim, a gente passa por um momento muito difícil, né? Que a gente entende que a gente precisa ter a defesa da nossa democracia. É importante, tipo assim, eu venho aqui e dou minha opinião. Nem todo mundo vai se agradar da minha opinião ou vai respeitar não, nem vai, assim, admirar. Respeitar teria que ter. Respeitar tem que respeitar, assim, teria que Né? respeitar. Né? Teria. Mas nem todo mundo respeita. Então, assim, eu acredito muito na democracia. Então, a gente hoje vive um momento do país, que eu acho que, assim, cabe muito a gente aprofundar isso. Eu acho que, como sociedade, como cidadão que nós somos, a gente vive um momento difícil, cara, que, assim, a gente não consegue nem mais opinar. Então, Sim. eu acho que, assim, existem sim lideranças, tanto lideranças empresariais, como lideranças políticas. Então, eu admiro muito um jovem de Minas Gerais chamado Nicolas Ferreira. Sim. É um cara que eu admiro demais. Independente se você que está nos assistindo gosta de um lado da política, gosta do outro, eu acho que, assim, eu falo de liderança. Uhum. Eu estou falando de liderança, né, que é o tema aqui. Então, a liderança de Nicolas ela é muito propositiva. E assim, e os princípios dele batem com o meu. Bate com o seu. Que é família, né, que é pátria, que Sim. é o respeito ao próximo, que é democracia, o respeito à democracia. Então, eu acho que a gente tem líderes, mas a gente deveria ter mais. Certo. Eu acho que falta muito isso, Felipe, inclusive na nossa escola. Sim. Na nossa escola, desde o infantil mesmo, na nossa população. Uhum. Até tem uma escola aqui, outra ali, que tenta, né, implantar um ritmo diferente, baseando por exemplo, a gente vive nessa época de hoje, mas eu sempre digo, quem é mais próximo a mim sabe disso. Que eu queria ter nascido ali em 40, 50, 60. Eu sou assim também. Meu irmão, Tá eu falando tenho com um outro aqui saudosismo, assim, numa época eu não vivi agora. detalhe Eu digo exatamente isso do você que tá eu falando. escuto da minha avó, Dona Rosinete, Sim. né, que é o meu grande amor da minha vida. Dona Rosinete é viva, tem 94 anos, nasceu Coisa no ano de maravilhosa. 30. Sim. Então ela me fala das coisas do passado. Cara, eu fico assim, por que Era eu não pra ter nasci nessa vivido lá, época? né? Por que eu não nasci nessa época? Né? Todo mundo ia fardado, bem fardado para as escolas, muitas escolas militares, Respeito, o né? respeito ao professor. Hoje em dia, cara, você vê os jovens jogando a cadeira no professor, desrespeitando o professor, né? O professor que é a base deveria ser a base do nosso país, Sim. né? A educação né? como é um base de todo qualquer país desenvolvido. desenvolvido, a base de qualquer país desenvolvido. Então, a educação deveria ser a nossa base. O respeito ao professor, que é uma hierarquia diferente para o aluno escolar, deveria existir. Uhum. Então, eu fico triste, cara. Eu fico triste. Eu tento fazer minha parte com meus filhos, Sim. a ensinar que o correto é esse. Respeitar o professor, respeitar o mais velho, respeitar o avô, respeitar a avó, respeitar os tios, né? Os mais velhos, de um modo geral. O policial, né, que é uma autoridade, que Uhum. deveria ser uma autoridade dentro do nosso país. Mas, cara, eu fico triste. Eu fico triste com a época que a gente vive, como a coisa se desenvolveu, né? Desenvolveu para mim pro lado errado. E infelizmente nós vivemos tempos difíceis. Eu fico triste com isso. Mas acredito que a gente deveria ter mais liderança. E eu acredito que a escola tem um papel fundamental nisso aí também. A escola e as famílias. Né? Eu, como Família pai, é a nós base, todos né? aqui, né? Sim, Mas o colégio como é a pai, continuação, né? a colégio é importante, cara. Eu acho que. E aí falta um pouco disso. Eu tava vendo uma entrevista um dia desse. O governador do estado do Paraná, né? Ratinho Júnior,
dizendo que quando ele pegou o estado do Paraná, existiam 6 escolas militares e que a ideia era chegar próximo a 100 escolas militares, públicas, privadas. Sim. Então, assim, de ter um estímulo muito grande para isso em todo o estado do Paraná. Eu acho que falta isso, velho. Falta a questão do respeito. Não, inclusive para você até ter escolha de se quer colocar seu filho numa escola militar ou Uma não. escolha do pai e da mãe. mãe. E que ele seja livre para isso. Nós estamos aqui no estado que o governador, na época, não quis. Sim. Não quis, ele não aceitou ter a escola militar. Bem, por quê? Não sei, assim, eu acho que você tem que ter a escolha. Pai, parece que nós estamos aqui sempre com a veia Sim, direcionada para o que você pensa, tal, até Isso. pelos nossos outros convidados. Mas não é, a gente tá aqui para ouvir todas as opiniões. O que a gente precisa é que as pessoas respeitem exatamente o que você falou. Como se tivesse outra pessoa aqui falando que é contra, vamos respeitar. Respeitar. Você não Respeito é importante, cara. Contra a censura. Fundamental. Contra né? a censura. Eu sou totalmente contra a censura. Eu acho que você tem. Existe, inclusive, leis, porque se você chegasse aqui falando mal de fulano, ciclano, beltrano, existem leis para que essa pessoa que se sentiu atingida vá atrás e tenha seu direito. Lógico. Eu acho que a gente precisa respeitar a decisão sexual de todo mundo, respeitar a escolha por qual tipo de escola você vai colocar seu filho. Respeitar tudo. E as leis existem para isso, e não só a lei, cara. Eu penso muito no processo dos princípios. Se nós tivéssemos princípios, nós entenderíamos que a gente precisa respeitar o próximo, independente de lei. Independente de lei. A coisa ficou muito estranha. A gente não pode nem chamar um amigo mais de negão. Não, tudo É você um tem que negócio tá muito louco hoje, cara. policiando o que você vai falar, né? Presidente, isso a gente consegue implementar num clube de futebol? Isso é uma dúvida. Cara, consegue. Eu acho que eu tenho visto, inclusive, os clubes de futebol, eles têm feito várias campanhas. Sim. Eu acho que o futebol, ele é fundamental para a população. Vamos dizer assim, boa parte da população gosta de futebol, tem o seu clube, ama o seu clube. Brasil todo isso, né? O futebol, ele é uma paixão nacional, lógico, todo mundo sabe disso. Mas eu tenho gostado do papel dos clubes, cara. Da questão do não ao racismo. Sim. A gente vive uma época que, assim... Tem que vivenciar. Cara, nem 8, nem 80. Eu acho que essa coisa assim, da gente não poder chamar o nosso amigo da pelada. Negão, vem cá. Baixinho, altinho, gordinho. Me chamaram de baixinho, eu nunca entendia, mas eu levava. Nunca entendeu, né? Nunca entendi. Porque ele chamava ele de baixinho. Então, a gente, cara, não tem problema isso. Chamar o outro de gordinho, de negão, né? Enfim. Donzelo, quando donzelo, mas hoje baixinho. não pode. Mas hoje não pode. Cara, com isso. Hoje é um mimimi muito grande. Mas eu tenho gostado, cara, da postura dos clubes. Sim. Né? Do Náutico, do Sport Santa Cruz, dos clubes do Nordeste, de modo geral. Nós que somos do Nordeste, e assim, os melhores congressos, né? Da área de saúde e tal, acontecem em São Paulo, né? Sim. E aí a gente, quando tá lá, cara, há um preconceito com a gente. Há um preconceito. O cara do Sul, Sudeste, ele acha que ele é um pouco... Mas te atinge isso? Porque, veja, não me atinge. Quando eu tô lá, por exemplo, não me atinge. Ô Paraíba, Paraíba, bicho, tá tudo certo. Vocês estão com inveja de morar lá, cara. Cara, eu não tenho eu não carrego vitimismo comigo. Porra, também não. Eu não tenho isso comigo. Até porque eu sei o que eu alcancei. E muito pelo contrário, os caras... Alguns falam isso, né? A gente sente no olhar de alguns, mas a gente sente também no olhar de alguns o orgulho. Né? Sim, o orgulho do cara que numa terra que, vamos dizer assim, tem menos oportunidades. Sim, que óbvio. Que assim, a gente tá falando agora de mercado. Sim. O mercado de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Sul e Sudeste são outros mercados. Outra realidade. Não dá pra gente de comparar investimento, também, da economia, o não giro da a gente também economia. ficar se comparando com o que não dá. Não, o giro da economia, eu acho que a gente tem que olhar e mirar. Sim. Eu acho que o Nordeste, né, assim, algumas regiões. Eu acho que claro. Pernambuco tem muito a crescer, mas se destaca um pouco junto com o Ceará e a Bahia, dentro do Nordeste. Mas os demais estados, a gente tem que mirar as coisas boas. Parar de vitimismo. Parar de vitimismo. Não concordo, não gosto de vitimismo. Eu acho que não leva ninguém pra frente. São as nossas historinhas que a gente cria. Lógico, ninguém aqui tá falando, eu imagino que a gente não tá. A gente sabe das dificuldades, obviamente, né? Nós estudamos em colégios particulares aqui, todo mundo. Então, assim. Existe a dificuldade, tem uma dificuldade, é óbvio. Mas a gente precisa entender que se a gente ficar, as historinhas é que atrapalham você. Você tem que encarar. Como você falou aí, um cara de 17 anos, pegar um isopor e vender
Mas eu tava com a namorada do lado. Vender cerveja pros playboys, pô. Pois é, Que a gente chamava os playboys na época, né? Que eram teus amigos, Que inclusive. eram mais amigos de escola, Isso, ou de outras claro, escolas. claro. Os Imagina ca- que você vendeu até pros caras da Vendi, casa. pô. Óbvio. Dos caras do Preço contato e mais tal. baratinho e tal. Não, começa mesma com coisa, não, né? mesma coisa. Isso é Mesma maravilha, coisa. não. Deixa eu fazer uma pergunta pra tu agora, voltar um pouquinho pro Náutico. Tu já trabalhou dentro do Náutico ou não? Já fui diretor do Náutico. Já foi Hoje eu diretor, sou né? conselheiro, eu fui diretor, sempre fui sócio. Eu acho que é importante, inclusive, e aí vai um recado para o torcedor pernambucano. Eu, como ex-dirigente de clube de futebol e ex-candidato, né? Mas sou um cara que sou conselheiro do clube hoje, Felipe sabe disso. Eu vivo essa atmosfera um pouco também da gestão, da política do clube. Não só do Náutico, mas assim, eu tenho muito acesso e hoje eu tenho amizade com alguns dirigentes e presidentes de outros clubes, né? Essa semana eu liguei pro presidente do Mirassol, o Mirassol tá fazendo uma grande campanha, tá quase Contrata subindo. o namorado de Isa, tá? Ele vai sair de lá. Isa mandou ele sair de lá. Então, o presidente Juninho, grande amigo meu lá do Mirassol. Então, assim, hoje, essa semana eu bati um papo com ele. Né? Tu fala com o Laércio também? O pessoal Não, da com o Laércio eu não tenho muita ligação, não. Entendi. O Laércio é um excelente dirigente, um dirigente de uma nova era, de uma nova safra. Eu acho que tá fazendo um excelente trabalho, cara. Implantando justamente esse conceito de gestão. Total. Deixando tudo redondinho. O Retrô né? tá de parabéns, cara. Parabéns aí ao Retrô. Inclusive, os torcedores do Náutico do Santa Cruz Não, podem começar a torcer pro Inclusive, eu vou Retrô, mandar um abraço aí pra Laércio, crescendo, nosso Laércio. que tá crescendo bem. Não, Laércio, mandar um abraço pra você, que você é nosso freguês do Náutico aí, viu? Mas espero que você, esse ano, mas tente eu já estou parabenizando o seu vice-campeonato de 2025. Então, o futebol é bom por essa resenha. Então, assim, lá no Náutico... O que te encoraja tanto a querer ser presidente do Náutico? O que te move? Vamos dizer assim, tu acha que tu pode fazer diferente, vamos dizer? Eu acho Cara, importante. boa também. pergunta. Uma boa pergunta. É o torcedor Alvirrubro aqui aflorando. Um menino desse, pô, todo Nunca, né? organizado. Esqueça isso. Um menino não dá, desse, não olha, dá. tudo cabelinho Não é? organizado. Esse Cabelinho é o cortado. Não tal. dá, não Tá, dá. todos os dentes, ó, Todos os dentes na boca. Nunca. Brincadeiras à parte, né, isso, pessoal? Isso Não, mas eu digo sempre, veja, o torcedor raiz aí não é o torcedor do Santa Cruz, não, aliás, do esporte do Santa Cruz, não tem essa carinha assim, não. Para com isso, Não, 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 isso é não, Alvirrubro, para com isso, não não é educado diminu- desse jeito. Não diminua. cara bonito desse, o cara elegante, bonito desse, corado, tá não é bem corado, bem aí, alimentado. Bem alimentado, não pode ser esporte nem Santa Cruz. Cara, Mas diz aí. tudo isso que a gente conversou, eu entendo que quando você ama um clube, e assim, não é pra todo mundo, porque assim, é natural. Você vai entrar numa gestão, você vai, sendo presidente ou não, ou dirigente, Vai ter desgaste. você vai ter desgaste. Você vai ter desgaste na É família. por isso que eu tô te perguntando, o que tanto te move pra isso? O amor Porque a pelo gente clube, sabe, é o cara. amor mesmo. O amor pelo clube. E é assim, e a Teu certeza. pai era muito alvirrubro? É muito alvirrubro? no caso, Cara, né? meu pai é alvirrubro, mas assim, não era- eu fui além. Fosse Meu avô mais. foi jogador do Náutico, né, na década ali de 40. Meu avô foi jogador do Náutico, final da década de 30 para 40. Plínio também, o nome dele. Era um ponteiro direito, baixinho, assim feito Felipe, né? Olha. Rápido. Feito Felipe, não. Muito obrigado. Também. Felipe já foi rápido, hoje tá mais lento. fui, pô. Já Pô, foi. quem mas corre a já bola, vamos respeitar agora? a idade. Quem né? viu, Corre a viu. bola. Não, quem viu, Quem viu, Quem não Vai viu, lá, não vai ó, ver pessoal, mais. quarta-feira, pode ver, a velocidade continua a mesma. Agora sim, eu demoro a pegar no embalo. Agora em freio também tá sem. E Vai, aí, vai. assim, eu tenho uma história, né, dentro do clube. Meu avô foi jogador, meu pai me levou pro campo, né, meus tios, a família, de um modo geral. Mas aí eu me apaixonei de uma forma diferente, né? Me apaixonei e, assim, o que eu entendo é que a minha essência de personalidade, essa coisa que eu carrego muito comigo do empreendedorismo, da liderança, de gestão mesmo, me fez, de algum modo, me aproximar de algumas pessoas do clube. Essas pessoas também têm essa visão de participar do clube, de ajudar o Uma coisa clube. puxou a outra, né? Uma Foi- coisa puxou a outra, essa é a verdade. É isso. E em 2021 eu fui candidato. Antes disso eu já tinha sido dirigente do clube, não da parte de futebol, mas da parte mais de comercial, da parte de marketing. Ajudei o clube em algumas gestões nessa parte. E em 2021 o grupo, de um modo geral, entendeu que era o momento de um Como é que cara... foi essa eleição? Bateu? Porque eu não sei nada do Náutico. Cara, a Por isso minha que eu tô te eleição- perguntando, chegou perto, bateu na trave. Fizemos uma eleição muito foi boa. legal. Fizemos uma eleição muito boa. 2021, o Náutico foi campeão em cima do Sport, né? É isso. E o atual presidente estava passando o bastão para o vice-presidente, Isso. que era na época Diógenes Braga. Vinha de uma gestão. Vinha de uma gestão boa, tudo. E essa tinha Deu feito. uma reorganizada. Reorganizou algumas coisas e Era tal. difícil, era uma eleição difícil. Era uma eleição muito difícil. O clube, logicamente, como qualquer gestor, eu costumo sempre dizer isso.
O gestor ele não vai acertar tudo, nem vai errar tudo. Assim, houveram, no meu entender, mais acertos do que erros. No futebol, a coisa vinha de um momento legal, né? Sim. No ano da eleição que eu participei, que foi 21, o Náutico tinha sido campeão em cima do Sport, e ele vivia um momento na Série B. Era. O Náutico teve aquele time batível naquele ano, bom, né? um time com Eric, Chiesa, Vinícius, Haldney, treinador. Hélio dos Anjos, Jean Carlos, Wagner Leonardo. Hélio volta só? Time bom, time Hélio bom. volta? Rapaz, dizem que sim, né? Querem Eu buscar acho que é um Hélio, cara... Estão conversando, eu acho que é um cara que ajuda muito. Então, a eleição foi difícil. A gente sabia que a tendência era que o atual grupo continuasse. Mas, assim, política é aquela coisa. A gente tem aquele sonho, Sim. a gente tem os nossos ideais, a gente tem o nosso conceito, que não é, vamos dizer assim, eu não sou melhor nem pior do que ninguém, mas eu tenho meus princípios Claro. e conceitos. Foi uma campanha não- propositiva. e não Foi vai uma mudar. campanha totalmente propositiva. Não foi- Houve um desgaste muito grande com o terceiro candidato, Que é o atual presidente. presidente, né, Bruno Becker, e a E a atual gestão. gestão naquela época, Sim. no Diógenes. Então houveram algumas polêmicas inclusive de um assédio nível sexual, né? chato e grave. É. E aí eu meio que fui o meu grupo, né? Sim. Foi o grupo que caminhou por fora. Isso. Ficamos em segundo lugar na campanha, né? Com Uma mais, votação boa. uma votação expressiva, com mais do Isso. que o dobro Bom, Do do terceiro. candidato que foi em terceiro lugar, que é o atual presidente, Isso. mais que o dobro de votos. Mas quem venceu a eleição naquela época foi Diógenes Braga, né? Que foi o presidente daquele momento do biênio 22 e 23. Mas, cara, eu não me arrependo de nada. Eu entendo que quando você vai para um debate, quando você vai para um momento da sua vida onde você não atinge a honra de ninguém, Sim. eu acho que isso é muito importante, e que você é propositivo a todo momento, você está colocando as suas ideias. Cabe ao sócio, né? Cabe ao eleitor decidir qual é o caminho. E naquele momento, eu acho que o eleitor naturalmente iria escolher pelo grupo atual daquele momento. E foi assim que foi escolhido. E você, assim, você já E eu saí de perguntou, cabeça erguida, cara. Você ainda não afirmou que vai ser presidente, mas seu grupo vai se candidatar a presidente, mas seu grupo com certeza Meu grupo com vai certeza continuar vai ter, lutando. meu Vai. grupo com certeza vai ter um candidato. Isso que eu tô dizendo. Então, Quem isso- vai ser, aí ninguém só sabe. o momento vai dizer. Aguarde, veremos. 25 tá Aguarde. bem aí. rapaz. É, 25 tá Aguarde. muito É no nervoso. final do ano, é? 25, Final dos do ano. 25. Tá preocupado, sabe que vai desbancar o esporte aqui, né? O Final esporte do não vai nem 25. subir. Sabe? Mas, cara, o que a gente sempre pede pro torcedor é que o torcedor, aquele torcedor que ama, né? Então, a gente sabe que tem torcedor que não curte muito futebol. É lógico. E aí é normal, a gente tem que respeitar, faz parte da vida. Mas aquele que curte, aquele que vai pro estádio, aquele que gosta da resenha, de brincar com seu amigo, de resenhar, que ele se associe ao clube, cara. Ao seu clube de coração, né? O torcedor do Náutico se associa ao Náutico, do Sport ao do Sport, do Santa ao Santa, porque o clube, Felipe, ele precisa, Rafa, ele precisa dessa receita. Lógico. Claro. Então você ama seu clube, cara, seja sócio. É. Participe das decisões políticas do seu clube. E tem diversos valores. Pelo Náutico tem valor de todo jeito. Não, Gente, tem valor pra todo mundo. até cara. de graça. Vamos começar nosso bate-bola. Que é assim, tem algumas perguntas que eu sei que você pode dar uma alongadinha, mas a maioria tenta ser mais jogo vamos rápido. A primeira pergunta é o seguinte: o que você acha do futuro do futebol de Pernambuco? Porque, na minha opinião, Sua opinião não interessa. rápido, não, porque na minha opinião, o Pernambuco ficou um pouco para trás, bem para trás de alguns outros estados. Feito Isso. Bahia. Até Alagoas a gente tá já tendo jogo duro, pô. Então eu acho que o Pernambuco a gente deu uma estagnadazinha que não era para dar. Deu uma porque- paraibada. Porque nossa torcida aqui é fervorosa, você sabe disso. É tiro, o Brasil inteiro sabe que o pernambucano é rochedo, não é isso? Onde foi que a gente errou? Fale sobre o futuro do futebol de Pernambuco, o que você visualiza? E um abraço aos meus amigos da Paraíba. Rafa, se não mudar o formato que vem acontecendo, a gente vai mais ainda pro fundo do poço. Então, assim, pra gente ter esse bate-bola rápido, precisa de mudança. Mudança de mentalidade, eu acredito muito nisso. Mudança de mente, né? Mindset, né? Que se fala muito hoje nas palestras. Mindset. Pra amassar aqui. Massa. Faz um M. Faz o M aí. Então, mudança de mentalidade e coragem, cara. Coragem pra fazer diferente. Eu tenho um conceito que a gente precisa voltar a usar a base. Quando eu digo a base, é os atletas da base. Né? Você vê Pedro Lima, esse menino agora. Se a gente tem Pô, cada time, vê vamos o dizer que tamanho da Náutico venda tem que o dois, Sport fez. o Santa tem dois, o Sport... Inclusive, vão fazer vai até uma fazer- Isso aí- estátua pra quem comprou aquele jogador fraco demais. Pedro Lima Rapaz, horroroso. Hereda é melhor.
Ele era Pedro muito Lima ele é é fraco. muito melhor. Peraí. Bom Avenida jogador. Pedro fraco, Lima. fraco, Pedro fraco, Lima é fraco. Fraco, Felipe foi pra polêmica. Não, total. Mas assim, Então tu tá vendo o que ele tá fazendo, O não, Fortaleza até hoje tá agradecendo. Peraí. Já tivemos melhor. Já tivemos muito Corta melhor. tudo. Fala que Pedro Lima, é meu filho. fraco. Pedro Lima. Venha bater bola aqui Tá na vendo minha... ele na seleção, não? Os cruzamentos que ele deu. Ele venha tava bater, jogando. venha bater bola na minha pelada de quarta-feira, tu vai ver o que tu vai levar. Ó, é a Avenida Pedro Lima. Ó, ontem teve Brasil e Paraguai. Sim. Vocês viram nosso lateral direito, Danilo? Não existe aquele Uma cara. avenida. Não, ele brincadeira. nem é avenida. Ele nem é um é, ele nem poste, vai, pô. ele não vai. Ele não tá vai. ali pra ficar falando. Muita polêmicazinha aqui rubro-negro, né? Que Pedro Lima, o quê, rapaz? Eu acho que precisa usar base. Sim. E aí, independente se Concordo Pedro Lima é um plenamente. excelente jogador ou um jogador mediano, porque o futebol de hoje é O que mediano. importa é que vendeu, né? O que importa é que trouxe receita. Né? É isso. É, Resumindo, é isso. Trouxe receita, Resumindo, cara. é E isso. futebol é negócio, Pois Rafa. é. Futebol, o torcedor ele precisa entender. O Retrô aí. O Retrô tem gente na base do Total. Palmeiras do Retrô, cara. O E Retrô- muito. Cara, o Retrô ele tem mais de 40 atletas Pois espalhados é. pelo Brasil. Pois é. Voltando a falar, Laércio vem fazendo um excelente trabalho, Agora, com isso visão é de importante. empreendedorismo. Laércio, tem um importantíssimo. menino chamado Felipe Branco Filho, lá do Orange, foi campeão do Nordeste agora em João Pessoa. Fica de olho nele. Fica de olho nele aí, Abre o papai. olho. Abra de olho aí. Eu tenho empresário dele ali. Tem um chegando, eu tenho tá? contato do empresário Tem um do dele. PSG também aí, com 7 É anos. bom também, Pedrinho. Pedro Vitor. É, vamos lá PV. fazer a propaganda. né? PV. Anota o nome- esse nome aí, PV. Precisa disso, cara, precisa de coragem. Pois é. Pra mudança. Se não tiver mudança, a gente vai ficar pior do que já tá. Mas deixa Ô, deu pra Plínio, entender. me diz uma coisa. Me dá um sonho teu, material. Eu quero uma coisa material. O que é que você queria ter? Assim, mesmo, eu tô com um sonho disso aqui. Cara, não tenho, velho. Tu não tem nada material. Não tenho sonho material. Nem velho. de vender mais aquela cerveja. Não. dá, Não. Acabou. Eu tenho um sonho que é de ajudar os jovens a pensarem diferente. Certo. Esse é talvez um dos meus maiores sonhos, é de ajudar. Eu já palestro em alguns lugares. Então, eu tenho um sonho material pra Palestra aí, você. né? Você disse que Cria era um muito cristão, podcast, não foi? rapaz, cria um podcast, que aí você vai colocar. Olha Pode só ser, uma boa olha, ideia. a olha- mensagem olha da as gente coisas onde tá chegando. chegando, cara. Então- Eu acho que é isso, ajudar os jovens a ter uma mentalidade diferente. Entender que a vida não é fácil, mas entender que existem caminhos para que eles possam gerir as famílias deles, sustentarem as suas Faz algum famílias. trabalho em igreja, que eu percebi que você é bastante cristão, você falou. Você tem algum A trabalho? gente, hoje não, mas hoje eu assim, tá muito corrida a minha vida, essa é a verdade. Eu vivo um momento bem corrido mesmo profissionalmente. Uhum. E eu tenho um grande amigo, Alex Moriá, que ele gere um grupo, né? Que eu já fiz parte desse grupo, chama um grupo dos empreendedores. Então a gente, uma vez no mês, chamava alguns amigos empreendedores para fortalecer esse grupo, fazer um network e deixar uma mensagem, Pega o telefone aí, e deixar uma mensagem cristã que eu acho que é muito importante. Então Isso é muito bom. a gente precisa fortalecer os jovens. De fato, Felipe, eu não tenho um sonho material. Eu acho que eu entendo que tudo que eu alcancei vem de Deus, vem do propósito que ele tem pra mim, vem da força e da saúde que ele me dá. E eu não tenho, juro a você, cara, eu não tenho. Já tive todo tipo de carro, toda marca que tu imaginar. Eu não tenho essa coisa com o material. O que eu tudo quero bem, é. tá tudo E certo, tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. O que eu quero é ajudar as pessoas. Eu quero ajudar o jovem a entender que ele pode chegar num patamar diferente. Porque a mentalidade do jovem, às vezes, o cara tá ali, sei lá, na periferia, ele acha que ele não vai conseguir chegar num lugar diferente, num patamar diferente. E ele pode, cara, você pode chegar num lugar diferente. É isso aí. Basta ele entender qual é o caminho. Vamos chegar, vamos fazer a mensagem Voltando chegar. aqui a falar de futebol. Qual foi o grande jogo da tua vida? Que tu pensa nele e fala, putz, aquele foi Pô, foi inesquecível. tem uns aí que são maus. Eu jogando Eu tenho- ou eu tô torcendo? Torcendo, Não, pô. não, Tô jogando, pelo não, amor porque de aí vai passar Não, aquela porque história da eu mentira, não né? entendi o que ele tava falando, né? você Eu torcendo, jogando, eu torcendo, né? Torcendo. Do Náutico. Cara, eu tenho Porque algum- o meu do esporte eu não preciso nem falar. Cara, eu né? tenho alguns jogos. Eu tive o prazer, desculpa, de estar Amigo, na aqui Copa é do podcast Brasil é de com 2008. o podcast é de Plínio, Aquilo então ali- você respeita a aquilo ali, torcida, pra quem viu? teve lá, Não, de inesquecível. fato, aquela conquista do esporte de Ó, 2008 corta essa parte, produção. Deixa o cara foi uma falar. conquista que merece muito respeito, né? E, assim, foi. como pernambucano, a gente precisa Tem que valorizar essas coisas, cara. Eu não Isso. tenho muito essa coisa do ter Feito raiva. Felipe, né? Feito Não, Felipe, não tenho. né? Eu passei Cagada. dessa fase Tenta já. passar isso pra ele. Eu passei Ele dessa é muito fase. Plínio, rancoroso. vamos focar no Náutico. Mas por jogo do favor, aí. Náutico, cara, do meu clube de coração, tem um jogo bem legal, né? Que eu tava lá, inclusive com minha filha, em 2012.
Foi uma Série A, 2012, Náutico Corinthians, que o Náutico Tava lá ganhou de demais. 2-1. Pênaltizinho, Eu tava lá. 42 minutos do segundo tempo. Não, isso aí foi 2007. Gol de Geraldo? Sim. Não. Ah, é 2007. 2012. Ah. Gol de Chiesa. Golaço. Golaço. Primeiro gol de Golaço. Chiesa. O Corinthians empatou. É. No gol contra, inclusive. Uma bola bate e rebate. E aí a gente virou 2-1 nos aflitos. Foi um jogo assim que tem um quê especial pra mim. Que eu tava com minha filha pequena. Mas às vezes o que marca é isso, não é o jogo em si. Não é, o jogo foi muito bom. Entendi. O Não time só- era bom, O rapaz. time era bom do Náutico. Eu posso escalar o time aqui do goleiro ao ponto O esquerdo. Sport foi rebaixado esse ano. Só pra E o lembrar. Sport foi rebaixado. Rebaixamos. Né? Rebaixamos o Sport 2 a nesse 0. ano, perfeitamente. Acho que foi 1-0. Não, foi... Ah, não, gol de Eu Araújo. Gol de não Araújo. tenho essa Gol de recordação. Porque roubaram o outro Eu gol. não consigo decorar essas coisas, não. Não, sabia? eu tenho, velho. Eu sou tenho a péssimo. escalação de 2012 Eu aqui sou péssimo. do goleiro ao ponto Péssimo, esquerdo. péssimo, Então, assim, foi um jogo muito bom, Náutico Corinthians. Eu tava com minha filha, então isso teve um peso diferente. Tava eu e ela. E o jogo foi muito bom, velho. O Náutico tinha uma garra, era um time que eu acho que falta isso hoje, Felipe. Muito. Aquela garra, aquele carrinho, Sim. Falta um xerifão. aquele xerife. Que é o que falta no Brasil pra mim. Ô, hoje. Plínio, me diz uma coisa. Meu presidente, teu maior arrependimento aí, cara. Cara, eu não me arrependo, cara. Eu não tenho esse. Depois que acabar, eu te digo qual foi. Né? Eu não tenho arrependimento. Porque, assim, tudo que eu fiz na minha vida, embora a gente, às vezes, tome atitudes que, às vezes, pode machucar um ou outro, ou alguma. Isso é do lado pessoal, né? Mas, assim, empresarialmente, alguma decisão que a gente foi, algum caminho, alguma. Eu já fechei algumas empresas, cara. Sim, claro. Eu acho que isso faz parte do empreendedorismo. Não tem como, não tem esse cara que vai abrir 10 empresas e as vai 10 dar vão tudo dar certo. certo. Quer saber como fechar? Pode ligar pra mim. Pra quebrar, eu sei. Eu quebrei poucas empresas. quebrei Quando eu digo várias. quebrar, eu não saí falido. Eu soube o momento até de fechar as Isso é empresas. importante, Mas o momento de sair, pra mim, é uma das coisas mais importantes. Isso, É mas verdade. assim, até disso eu não me arrependo. Sim, claro. Isso é Eu não aprendizado. eu não tô me brincando arrependo. também. Eu acho que faz parte do aprendizado. Não me arrependo de ter aberto essas empresas, as que fecharam. Sim. E também não, muito menos me arrependo das que estão em aí. pé, das que estão, né, gerando riqueza, gerando Isso. receita para minha família, para mim. Vamos fazer negócio depois. Vamos fazer negócio. Então, assim, empreendedorismo na veia total. Eu não me Total. arrependo de nada, não, cara. Eu acho que, às vezes, a falha vem para o aprendizado e o acerto vem para o enriquecimento da convicção. Quem é teu mestre, teu grande ídolo? Jesus. Tá ganhando nessa temporada. Isso aí. Jesus. Jesus Ô, está ganhando. e aí, de todo mundo. eu achei que era Jesus e ponto simples, final. simples Acabou. assim. É isso Jesus. mesmo. Não tem muito que dar explicação. Ô Plínio, agora sim, eu queria perguntar uma coisa como Alvirrubro. Qual vai ser a tua primeira ação? Eu tô já vislumbrando aqui como presidente do maior clube de Pernambuco. Cara, Primeira ação, tá? Chegou lá, sentou na cadeira. eu tenho um sonho comigo, Felipe. E aí eu tenho esse sonho de fato. E muitas vezes eu me pego dormindo pensando nisso. Ah, Me entenda bem, torcedor, e vocês aqui da bancada me entendam bem. Eu tenho um sonho que é de trazer mais respeito ao próximo dentro das torcidas. Você talvez que esteja nos assistindo, talvez você tenha de 30 anos para baixo, seja de uma geração mais recente. E aí talvez que você que está nos assistindo aqui, talvez você seja mais coroa, mais de uma geração aqui de 50, 60 anos, 70 anos de idade. Então você vai entender o que eu estou falando. Antigamente os jogos, não existia essa divisão de Sim. barreira, né, na torcida. Então o cara que era do Náutico, ele assistia o jogo, às vezes existia uma corda, sim. e o cara do esporte tava do lado. E a gente No gritava, máximo uma policiazinha do lado, né? mas cara, Separando. e nem tanto, mas assim, o cara gritava gol, o cara do Náutico gritava gol, né? Geralmente o Náutico fazia gol no esporte. Muito. E o cara do Aí a esporte gente tá falando sério. entendia que aquele era o momento daquela torcida comemorar. Quando era o gol do esporte, a torcida do Náutico entendia que era o momento do cara comemorar. E existia o respeito ao próximo. Então, assim, uma das coisas que eu me pego sonhando às vezes é de fazer um trabalho nas torcidas organizadas. Certo. Trazer. Tentar conversar com as lideranças e entender, né? Essas lideranças, Uhum. com apoio, logicamente, da Eles Polícia mexem Militar. mesmo, eles têm muita moral, eu acho. Com apoio da FPF, né? Evandro Carvalho, com apoio da polícia, com apoio de, sei lá, um grupo de psicólogos. Cara, da gente trabalhar, de fazer um trabalho com esses jovens. Porque a gente sabe disso, que até esses jovens, eles são. Existem ciclos. O cara que já foi lá na década de 90, na década de 80, ou no início dos anos 2000, já foi presidente de torcida organizada, tá? O próprio Tininho fala sobre isso, que ele já foi de torcida organizada.
né? Tininho, ex-presidente de Santa Cruz. Era diferente, cara. Não existia essa coisa da violência. Então, eu acho que os presidentes de clube, né, de torcida de Tem um massa, papel fundamental. Se unir também. deveriam Isso aí, fazer um né? trabalho como sociedade Sim. nesses jovens. Eu acho que a gente precisa fazer esses jovens pensarem um pouco diferente. Futebol, Top. a resenha é boa, ganhar é bom, mas a gente precisa respeitar o próximo. Pra fechar aqui, Plínio, saudade de alguma coisa ou de alguém, o que você achar que lhe remete à saudade? Da Bota a minha, musiquinha aí, saudade da minha infância. É? Opa. Eu acho que a É gente... saudosista? Saudosista, sou saudosista, cara. Saudosista Eu, total. eu digo muito à minha filha isso. Porque a minha filha tem 19 anos hoje, né? Eu digo muito a ela. Seu Aproveite. pai ainda pegou uma época boa. É. Eu tenho saudade disso. E queria ter vivido épocas que eu nem era nascido. Mais atrás. Eu queria ter nascido ali na década de 40, de 50. Então, com esse clima aí de Volta para o Futuro, Bota a musiquinha, a musiquinha, viu? De Música Volta para o Futuro. ambiente. Dandanã. Vamos Estamos terminando aqui com o nosso amigo Plínio, meu presidente, meu futuro presidente do Náutico. Futuro presidente. Estamos aqui Já agradecendo fez agradecendo aqui tua presença, cara. Muito bacana o É o bate-papo, primeiro viu, Plínio? episódio Obrigado. da segunda temporada. Coisa então, boa, cara. Queria parabenizar vocês, né? Sim. Porque eu acho que essa mensagem, ela chega nas pessoas, não só no jovem, Isso. mas nas pessoas de um modo geral, na sociedade. E esse bate-papo ele é muito importante, porque ele fala de negócio, de empreendedorismo, fala de Isso. futebol, da sua vida. fala da vida. É. E a gente A nossa precisa- tendência é essa, é falar de tudo um pouco. Isso, Focar. isso. Na verdade é isso. De não, maneira ele descontraída, né? Não, na verdade foi focar mesmo. Só focar. Não, eu tô brincando, obviamente. Pessoal, Rafa, Prazer Mais uma imenso vez. voltar. Foi bom demais voltar. presidente. Voltamos, né? Prazerzão, velho, falar com você. cara. Foi Queria agradecer, show de bola. agradecer aqui a nossa produção, né? Produção que está aqui sempre com a dando show. paciência maravilhosa. E, pessoal, voltamos com a segunda temporada. Semana que vem vai ter mais episódios. Soltaremos depois quem serão Soltaremos os os próximos convidados aí. E, assim, mais uma vez, agradecemos a você, a sua paciência, Sua audiência. sua audiência. E quem não assistiu, tá perdendo. Não deixe de seguir o Sem Jaleco. Bicho, clica Não lá, esqueçam. cara. Clica, pode só Importantíssimo. clicar, isso é uma besteira. É bom, cara. Eu vejo todo o programa de vocês assim. E tem no Spotify também. É um negócio que tá bem legal, muito velho. legal. Dá pra é muito ouvir, bom. Dá pra ouvir no Spotify, você bota no seu carrinho lá, top. Olha, Ouvindo essa voz essa sexy. vozinha sexy, né? Pessoal, muito obrigado. Valeu, Diretamente gente. Obrigado dos aí, estúdios Chico Branco. Um abraço a vocês. Abraço. Show.